O Inter pode estar muito perto de fechar com o Bruno Mendes e garantir a permanência do uruguaio no Beira-Rio agora por um bom tempo. E eu vou te contar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Boa terça-feira pra todo mundo. Obrigado por todo mundo estar aqui no meu canal. Já vou dizer pra ti, tá chegando, já deixa a tua inscrição, ativa a notificação, faz teu like também, dá o joinha, porque ajuda bastante aqui o trabalho. Porque agora a gente vai falar sobre o Bruno Mendes e a possibilidade dele permanecer no Beira-Rio. Tá? A possibilidade de ele permanecer no Beira-Rio é muito grande e eu vou te contar por que agora. Mas antes, eu quero te falar sobre a Life Consórcios. A Life Consórcios é um baita investimento para ti que daqui a pouco está precisando botar um dinheirinho no bolso. Como? Compra um consórcio, faz uma cota de consórcio, fala com o Jonathan, tá? Tá aqui embaixo a descrição dele. Vai organizando as suas parcelas, porque são pequeníssimas, contempla, pega uma grana, daqui a pouco vende a tua cota, faz o dinheiro girar, ok? Fala com o Jonathan, também tem aqui o link na descrição do vídeo, tá? Faz uma cotação contigo para tu ver quanto que tu pode investir, qual a parcela, o valor pequeníssimo, tem menos de R$300, tá? Vale muito. Se tu falar pro Jonathan que tu ouviu falar da Life aqui no meu canal, tá? Ele vai te dar a taxa de adesão livre. Tá? Então vai ali, tem muita coisa que tu pode fazer com o Jonathan, ele é parceiraço, colorado, hein? Negócio de colorado para colorado. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, Bruno Mendes, tá? Bruno Mendes, a gente tem que recapitular e entender o que está acontecendo, tá? Vamos lá. O Bruno Mendes ele vem para o Inter junto com o Diego Aguirre, basicamente, né? Naquele pacote, o Diego Aguirre assume, daí vem o Gabriel Mercado, vem o Bruno Mendes. Lembra, se vocês lembrarem, no Voz do Gigante, o Brax falou que sim, precisávamos de zagueiro, mas aí o Ramires não queria e tal. Aí o Inter demite o Ramires, contrata o Diego Aguirre e também uma leva de zagueiros, né? Porque tinha lá só o Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, chega a dar arrepio, né? Então, beleza. Vem o Bruno Mendes, vem o Mercado e aí a gente tem um valor estipulado, né? Porque o Bruno Mendes é do Corinthians e tal e ele vem por empréstimo, tá? Esse valor é de 6 milhões de reais, tá? Esse valor de 50% dos direitos econômicos e são 6 milhões de reais. Só que acontece o seguinte, o Rodrigo Vessoni conversou, o Rodrigo Vessoni do meu timão, tá? Repórter do meu timão, jornalista, um dos melhores do Brasil em termos de Corinthians, tá? E contou alguns bastidores sobre isso, tá? Esses 6 milhões, eles são muito mais garantias pro Corinthians do que negócio com o Inter. Por quê? Porque o Corinthians ele tem 70% dos direitos do Bruno Mendes. E o Bruno Mendes ele vem para o Inter numa espécie de leva de jogadores que o Corinthians tira do seu grupo, do seu staff, né, para poder contratar outros, para diminuir a folha e poder investir. Daí ele traz o Juliano, traz o Roger Guedes, enfim, tá? Daí o que acontece? O Bruno Mendes vem para o Inter e os caras pensam lá em São Paulo, olha, se por um acaso ele vingar lá, a gente tenta pegar a Europa com ele e esse valor é muito bom porque ele vai estar com vitrine, o Inter vai poder pegar e fazer ele jogar e tal, aqui na Neoquímica ele não ia jogar. Beleza. Só que daí agora ele se destaca no Beira-Rio, ele se destaca, é titular, cai nas graças da torcida também, porque é um cara muito aguerrido, aquele uruguaio com sangue e tal. Tem gente até dizendo que ele tem que ser já o capitão do Inter, né? Lembrando, né? É um zagueiro de 22 anos, tá? É um zagueiro novo, tá? Daí o Inter agora, então, está interessado em comprar o Bruno Mendes, tá? Porque senão o Bruno Mendes, o Corinthians não aceita ampliar o contrato do Bruno Mendes. Concordam? Perfeito. Aí agora, nesse final de semana, o Inter e o Corinthians vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio a partir das 19 horas. Vem toda a direção do Corinthians para Porto Alegre. E o Lucas Colar já tinha trazido, eu vou deixar aqui em cima, tá? É uma reunião, tá? Que tende a acontecer entre direção do Inter e direção do Corinthians, tá? Por quê?
Porque o Corinthians, sim, ele aceita diminuir a pedida do Bruno Mendes, tá? Mas ele tem um valor mínimo para então negociar o zagueiro com o Inter, que são 3,5 milhões de dólares. Por quê? Porque foi o valor que eles pagaram o Bruno Mendes, quando compraram o Bruno Mendes, tá? Então o que acontece? 3,5 milhões de dólares hoje dá 18 milhões de reais, 19 milhões de reais. Muito menor, né, do que os quase 30 milhões que seriam os 6 de dólares, né? Para fazer a conversão por 50% dos direitos econômicos. E aí tem muito jogo, cara, tem muito jogo pelo seguinte, porque como o Corinthians tem direito, ele tem 70% do Bruno Mendes, tá? O Inter daqui a pouco pode baixar a quantia, né, desse valor de contrato de 6 milhões, tá? Chega ali nos 3,5 e ainda deixa uma porcentagem considerável para o Corinthians para uma futura venda, porque é um zagueiro com perspectiva, é um zagueiro de seleção uruguaia, é um zagueiro que com certeza vai ter mercado na Europa, então ganha os dois, ganha o Inter e ganha o Corinthians. Por exemplo, o Inter pega 40% do Bruno Mendes só, 30%, 35%, e o Corinthians fica com o restante. Já tem os 20 ali, né, dos 70%, que é a diferença dos 50, mas pega mais 10, ele vai ficar, o Corinthians fica com 30, o Inter fica com 40, por exemplo, tá resolvido o problema. O Corinthians ainda vai faturar lá na frente com o Inter vendendo o Bruno Mendes para a Europa. Então tem jogo nesse sentido. Porque o Inter ele quer contratar um zagueiro. Isso é fato. Não interessa o que aconteça com o Bruno Mendes ou sem o Bruno Mendes. Tá? O Inter vai atrás de um zagueiro. Com o Bruno Mendes, beleza, é o Bruno Mendes e mais um. Sem o Bruno Mendes seriam 2. Então, o Inter fica de olho no mercado, eu já falei sobre isso aqui no meu canal também, tá? O Inter fica de olho no mercado por conta de Bruno Mendes não ser do Inter, por conta de Kaique Rocha não ser do Inter e por conta de Vitão não ser do Inter. Com isso a gente ficaria com o Gabriel Mercado, só que é do Inter, o Thiago Barbosa, que é da base, sabe? Então fica bem complicada a situação. E o Rodrigo Moledo, né, que tá no DM aí, agora a gente não sabe qual é que vai ser do Rodrigo Moledo na sequência do Moledo na competição e na temporada. Tá? Então fica bem complicado para o Inter nesse sentido, ele precisa sim, tá, contratar um zagueiro. O Inter que volta agora, tá, aos treinamentos na tarde dessa terça-feira, 15 horas e 30 minutos. Tá? O Inter vai fazer 2 treinamentos técnicos, táticos, tá? Na quarta e na quinta, com um foco na quinta-feira para definir o time que enfrenta o Corinthians no sábado. Corinthians que está de olho na Copa do Brasil, agora quarta-feira, e também lá na Copa Libertadores na terça-feira, quando joga contra o Boca Juniors. Esse confronto é o mais importante, tá? A Copa do Brasil está praticamente encaminhada a vaga para as oitavas de final. Esse confronto de terça-feira é importante, por isso o Corinthians pode vir até, inclusive, tá, com o time descaracterizado no sábado. O Jô tem possibilidade de voltar, o Jô não jogou contra o Bragantino, né? Tava fora, dores musculares e tal. Tem o lateral ainda, o direito Fagner, né, que pode também aparecer, tá? Mas o Corinthians está de olho lá no jogo na Bombonera. O Corinthians vem, joga contra o Inter em Porto Alegre, depois viaja direto a Buenos Aires. O Inter observa isso porque é o seguinte: o Corinthians, com uma vitória na Bombonera, praticamente encaminha a classificação, deixa o Boca em maus lençóis, tá? E decide tudo depois contra o Deportivo Cali na Neoquímica Arena. E aí o Inter, por que o Inter fica de olho nisso? Porque o terceiro colocado do grupo E da Copa Libertadores, que é o do grupo do Corinthians, vai depois para a Sul-Americana, meu amigo. Então, daqui a pouco o Inter pode ter o Boca Juniors aí no seu caminho na competição internacional, beleza? Vamos lá! A gente fala mais sobre isso, a gente fala mais sobre o Internacional e sobre bastidores do Inter ao longo de todo o dia aqui no meu canal. Vou te pedir mais uma vez, deixa o teu joinha, te inscreve, ativa a notificação e vamos falar do Internacional por um bom tempo. Valeu? Tchau, tchau!